Graças a Deus, meus queridos irmãos. As crianças terão ensino na linguagem delas hoje, então vou querer orar por elas também. E por nós que aqui ficaremos. Eu já peço que você abra sua Bíblia no Salmo de número 114. Deixe ela aberta, porque antes da leitura vamos suplicar a Deus pela iluminação, tanto nossa quanto a dos nossos pequeninos. Oremos ao Senhor. Santo Deus, graças te damos, porque o Senhor é o Deus de bondade, misericórdia, que tem nos alimentado diariamente e tem despejado sobre nós bênçãos sem medida por meio da tua graça. Rogamos-te, ó Deus, neste momento, a fim de que o Senhor ilumine a mente, o coração dos nossos pequeninos e a nós também, que ouviremos a tua palavra. Suplicamos-te essas coisas em nome de Jesus. Amém. Podeis ir? Salmo de número 114. Um salmo muito cantado ainda hoje pelos judeus em ocasiões festivas. Diz assim, santa palavra do nosso Deus, Salmo 114. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó no meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Amém. O ano é 539 a.C. O império da Babilônia havia tomado Jerusalém e grande parte do povo de Judá estava cativo. Aos olhos humanos era impossível Babilônia cair. Parecia que os judeus estavam com um final definitivo, até que Deus, por inúmeras razões e meios, faz com que o rei da Babilônia tenha uma política interna enfraquecida e seja traído por muitos, ao ponto de quando Ciro, o rei da Pérsia, tenta invadir a Babilônia, ele não derrama nenhuma gota de sangue. Os portões são abertos, ele entra e domina a cidade. E pela facilidade, o povo de Israel que ali começou a contemplar, dizendo, como que Babilônia caiu tão facilmente? E se você conhece um pouco da história, você sabe que após a queda da Babilônia, o Império Medo-Persa emite uma decisão, um decreto, para que os exilados de Judá retornassem à sua terra natal. A pergunta que eles faziam é como isso pôde acontecer de forma tão fácil e tão poderosa? É possível que esse salmo que nós lemos seja de um autor anônimo que viveu nessa época e que entendeu que Deus é o Deus de toda graça, de toda providência. E assim como ele fizesse outrora no Egito, abrindo o Mar Vermelho e matando muitos egípcios ali, ele fizera outrora agora na Babilônia. A ponto de o salmista entender que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho era o mesmo Deus que fizera a Babilônia cair. E isso nos mostra, irmãos, que este salmo nos ensina que a nossa percepção desse Deus, o Deus da Bíblia, se entrelaça com a história. E esse Deus é o mesmo hoje, que nos ajuda, nos auxilia e nos enche de toda a ação de graças.
Meu objetivo com esse texto, à luz do contexto que ele foi escrito, é mostrar que nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Muitos mesmo. É verdade, nós temos as nossas mesas cheias, o fruto da terra vem até nós. Todavia, a Bíblia fala que Deus faz isso não somente com o povo dele, mas com os ímpios também. Aí deixa eu perguntar para você, além do fruto da terra, além da sua casa, o que mais você poderia agradecer a Deus? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. O poder de Deus na história da redenção. E como que, ao sermos relembrados, como o salmista fez aqui, nós somos motivados a dar ações de graças a esse Deus que manifesta, sim, a sua bondade para todos os homens, mas de forma especial para o seu povo. Em primeiro lugar, o salmista vai dizer que nós devemos render ações de graças a esse Deus, porque ele tem habitado com o seu povo. Se não, vejamos versos 1 e 2. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó, no meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário e Israel o seu domínio. Veja que o texto começa com um advérbio quando, denotando aí uma circunstância temporal. O salmista quer que nós voltemos no tempo a fim de entender o que o povo de Israel passou. Eles viveram 400 anos, você sabe da história, de escravidão. Eles viviam, como o texto vai dizer aí no verso 1, em meio a um povo de língua estranha, sinal de opressão. Estrangeiros estavam oprimindo o povo de Deus, o Deus verdadeiro. Então, o texto e a história vai nos mostrar que Deus tira o seu povo no meio da maior potência da época, que era o Egito. Tira o seu povo no meio de um povo de língua estranha, de forma soberana, e o leva para a terra prometida. Mas com qual objetivo? O verso 2 vai dizer, a fim de que Judá e Israel se tornassem a sua habitação, o seu santuário. Por exemplo, lemos em Êxodo 15:13, quando Moisés faz um cântico depois da morte dos egípcios. Diz Moisés, com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, e com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Quando Deus desceu do Sinai e deu instrução clara para Moisés criar o tabernáculo, fazer o tabernáculo, ele passou a morar entre o povo. Deus agora estava morando com o seu povo, um povo pecador, um povo que estava sendo escravo do Egito, um povo a quem Deus amou. Portanto, no primeiro momento, nós aprendemos que redenção não envolve apenas Deus nos livrar do inferno. Envolve Deus habitar no nosso meio. Envolve intimidade com Deus. É isso que o texto nos mostra. É muito importante, irmãos, nós lembrarmos isso. Todos nós somos santuários de Deus. Somos noiva de Cristo. É interessante, a Bíblia nunca trata o crente individualmente como noiva. Individualmente somos filhos. Coletivamente somos noiva. As figuras são fantásticas. Todos nós somos ovelhas, mas que pertencemos a um rebanho. Ramos enxertados numa única oliveira. Santuário da habitação do Deus Altíssimo. Paulo, em Efésios 2, versos 19 a 22, diz o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Veja que a linguagem de Paulo é a mesma usada no tabernáculo e no templo. Quando Paulo usa isso em Efésios, especificamente falando com os gentios, onde não havia ali templo ou tabernáculo, ele está dizendo a mesma glória que inundava o tabernáculo, a mesma glória que inundava o templo, inunda a igreja do Deus vivo. Irmãos, quando nós nos ajuntamos neste lugar, nós não viemos aqui para ouvir uma palestra.
Não viemos aqui apenas para ter uma comunicação social com os moradores do bairro, embora isso seja importante, bom. Quando nós nos ajuntamos neste lugar, nós nos reunimos como igreja, santuário do Deus vivo, e Ele habita no nosso meio. Isso é poderoso. Isso é fantástico. A mesma glória, a Shekinah, como alguns estudiosos vão chamar, está no nosso meio, por meio do Espírito Santo, moldando os nossos corações. Sabemos que Deus habita no nosso meio. Desse modo, faça o mundo o que quiser. Levante-se os inimigos de Deus. Mas saibamos que todos nós somos a habitação dele e nada pode mudar isso. Certa vez eu vi uma história de uma senhora muito já avançada em idade e ela foi diagnosticada com câncer maligno. Não tinha mais jeito. Agora ela estava passando por tratamentos paliativos, apenas para amenizar a dor e dar um fim menos sofrido para aquela senhora. E conta-se que os filhos estavam na casa daquela mulher, casa esta alugada, que ela sempre honrou os compromissos e tudo mais. E o tom era de luto, era choro, soluçar e assim por diante. Até que ela disse: eu não quero que nenhum de vocês chorem. Vem aqui todos agora. E todos se reuniram. O mais velho até o mais novo. E ela perguntou: qual era o sonho de vida da sua mãe? E eles responderam: a mãe, você vai fazer a gente falar isso agora? Eu quero que vocês falem. Ter uma casa própria. Sempre foi seu sonho. E ela falou: pois bem, Deus, na sua infinita sabedoria, em poucos dias me levará para habitar com Ele. E vocês estão assim? É verdade, irmãos. Deus habita no nosso meio, mas Ele nos prepara para que, enfim, no futuro, habitemos com Ele. E nada poderá nos separar. Essa é a grande verdade do texto. E é isso que o salmista, naquele momento onde Babilônia estava caindo, ele lembrou. Falou: nossa, nós somos ainda a habitação do Senhor. Quer estejamos na Babilônia, quer em Judá, Deus está no nosso meio. E nada poderá nos livrar disso. É Deus que está conosco, ainda que estejamos no meio de um povo de língua estranha. Mas o texto prossegue dizendo que nós devemos dar graças a Deus e nos alegrar ao Deus da nossa salvação, não porque Ele habita conosco apenas, mas porque Ele nos conduz. Veja o que o texto diz, versos 3 a 6. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Fiquemos aqui por enquanto. Veja, o texto vai nos mostrar primeiro 2 milagres. O milagre que inicia a peregrinação no Egito, que é a abertura do Mar Vermelho, e o outro milagre que encerra a peregrinação do Egito, que é a abertura do Rio Jordão. O salmista coloca tanto o Rio Jordão, quanto o mar, quanto os montes. Montes aqui podem ser o Sinai, uma figura apontando para o Sinai, quando Deus se manifestou a Moisés e o monte tremeu. Veja que o salmista, de uma forma poética e maravilhosa, coloca personalidade em seres inanimados. É fantástico isso. O mar era um obstáculo. Deus o abriu. O rio também, da mesma forma, Deus o abriu. O monte começou a tremer, a ponto do povo dizer: Moisés, nós não vamos até ele. Vá você no nosso lugar. Deus arrumou um mediador. É curioso que tanto o mar, de forma especial, como o Jordão, eram figuras mitológicas no mito cananeu, onde eles entendiam que Baal, que era conhecido como Deus Mar, e o Deus Rio, Nahar, lutaram muito, muito por séculos a fim de criar o mundo. Eles eram seres poderosos na idolatria do mundo antigo, mas na Bíblia, tanto o mar, quanto o rio,
quantos montes diante do Deus verdadeiro estremeceram e voltaram atrás. É como se eles tivessem dado fuga diante do Deus Todo-Poderoso. Isso nós vemos quase que semelhante nos evangelhos, especialmente no evangelho de Mateus, onde, numa certa feita, Mateus capítulo 8 vai narrar que Jesus estava dormindo no barco, e eles são acometidos de uma tempestade de vento, você lembra da história, a ponto de um dos discípulos dizer: mestre, não te importa que pereçamos? E ele levanta, ali estava o Deus Todo-Poderoso dizendo: aquieta, emudece-te. O que aconteceu com o vento? Não teve outra opção. Ele emudeceu. A ponto dos discípulos se perguntarem, lá no versículo 22 do capítulo 8 de Mateus: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? O que Jesus responde? Nada. Por isso que ele caminha sobre as águas no capítulo 14 de Mateus. Você vai ver nos versículos 22 e 33. De novo, os discípulos agora estão sozinhos, ventos contrários os atingiram naquele momento, já era noite, e Jesus, o Deus Todo-Poderoso, caminha sobre as águas. Você lembra da história de Pedro afogando? Jesus levanta e acalma a tempestade. Aí no final do versículo 33, eles vão dizer: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. No ministério de Jesus, nós vemos o cumprimento de boa parte disso. E o que isso significa? O que Deus quis nos ensinar, membros da igreja de Carvalho, quando ele abriu o mar no Êxodo, no Rio Jordão, quando ele estremeceu o Sinai, quando Jesus veio e acalmou a tempestade, é que ele tem poder sobre a criação, e não há inimigos que se coloquem diante do povo dele. Às vezes nós somos temerosos. Às vezes o grito de ação de graças, o louvor de ação de graças fica como que engasgado na nossa garganta por conta da angústia da nossa vida. Por conta da angústia que nosso país vive. Nossos familiares, as doenças que nos acometem. Mas essas imagens que o salmista traz para nós, nos mostra que não há nada que se coloque entre Deus e seu povo. Ah, mas o mar é grande, abra-se o mar. O rio é caudaloso, abra-se o rio. Montes são intransponíveis, saltem como cardeiros. Os ventos são contrários, aquietem-se. Este é o nosso Deus. Mas o texto prossegue para uma última verdade. Deus não é só aquele que habita e conduz o seu povo. Deus é aquele que dá provisão para o seu povo. Então veja, primeiro, habitação, condução, e agora nós veremos provisão. Os versos 5 e 6 são uma espécie de transição. São perguntas retóricas. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? A figura do salmista é a seguinte: é como se ele estivesse com o povo de Israel nessa história de redenção, e do nada ele está diante do Mar Vermelho, e o Mar Vermelho abre. Ele vai caminhando, o Rio Jordão abre também, os montes saltam como carneiros, e ele pergunta de uma forma retórica: o que aconteceu? Por que vocês estão saltando? Por que vocês estão abrindo alas? Até que ele olha para trás e vê: ah, entendi quem está atrás. Não é por causa do povo, é quem vai adiante do povo. Por isso que no verso 7 você vê a primeira vez a palavra Senhor no texto. Veja que até agora ele não falou Deus nenhuma vez, porque é um suspense. Você já conhece a história do Êxodo, então você sabe que é Deus quem fez. Mas de uma forma retórica, ele só coloca agora o nome de Deus. Veja, verso 7. Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Agora eu entendi, porque vocês estavam fugindo. É porque o Deus de Israel está conosco. Estremeçam, portanto. A figura aqui de estremecer é emblemática. É a ideia de um parto.
A ideia é que a criação estava tendo contrações de parto ao presenciar os atos redentores de Deus na história de Israel. A ideia, portanto, é que a criação exulta de alegria quando Deus resolve transformar a situação do seu povo. Nessa transformação, temos uma espécie de novo nascimento. O povo de Israel, que estava sobre um jugo político e espiritual no Egito, é retirado, todos os obstáculos caem por terra e o povo avança. O texto continua qualificando esse Deus, o texto, melhor, termina qualificando esse Deus, o qual converteu a rocha em lençol de águas. E o seixo, isto é, o seixo aqui é um conjunto de pequenas pedras em manancial. A ideia é que Deus, o Deus Todo-Poderoso, a quem a criação treme, é um Deus que cuida dos seus filhos. Ele não nos tirou do deserto espiritual ao qual nós vivíamos para morrer na peregrinação. Ele tem cuidado de nós. Assim aconteceu com o povo de Israel, assim acontece com a igreja no Novo Testamento. Foi de uma água que Deus deu de beber para aquele povo. Veja, Isaías, quando vai empregar a metáfora do retorno do exílio da Babilônia, ele usa a metáfora de alguém com sede. Isaías 41, versos 17 e 18, e o verso 20 vai dizer: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. E a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais, para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. A figura de sede, portanto, no Antigo Testamento, era uma figura de sequidão espiritual. E o salmista está nos lembrando que, diante das circunstâncias mais penosas, físicas ou espirituais, Deus é aquele que nos dá de beber. A mensagem para todas as gerações, irmãos, e para nós em especial hoje, é que Deus vai redimir o seu povo de uma vez por todas, e que isso será acompanhado por eventos impressionantes, sobrenaturais. A criação testemunhará a nossa glorificação quando Cristo voltar. É interessante que aqui você vê terra tremendo, várias coisas acontecendo na criação, e a mesma coisa nós vemos na morte do Redentor. Se o assunto é provisão, a pergunta que não quer calar: aonde Deus proveu de forma maior para o seu povo? Mateus vai responder. Capítulo 27, verso 45, Mateus vai dizer que quando o Filho de Deus estava na cruz, houve trevas. Verso 21 vai dizer que a terra tremeu. Não foi mais o Sinai, foi o Gólgota, pois a criação estava presenciando não mais um dos atos de Deus na história para salvar o seu povo, mas o ato de Deus para salvar o seu povo. E é peculiar, porque, de acordo com um grande estudioso do Novo Testamento, D.A. Carson, o último sinal que Jesus faz no Evangelho de João é sair dele sangue e água. Primeiro sinal, ele transforma água em vinho. E na cruz dele sai sangue e água, apontando para a purificação dos nossos pecados e a vida nova que nós temos em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, na cruz de Cristo, nós temos a maior provisão para a nossa sede espiritual. Talvez seja a sua situação hoje. A sua sede latente por coisas novas, relacionamentos que não deram certo. Às vezes você colocou todas as suas fichas numa determinada profissão, e você já está nela, mas ainda você sente aquela sede existencial, onde as coisas não fazem mais sentido como outrora. A promoção tão sonhada veio, mas ainda parece que falta algo para saciar a sua sede. Você não vai encontrar em outro lugar a não ser na cruz.
da onde saiu água e sangue do Salvador. Fanny Crosby compôs um hino que diz o seguinte: Jesus, mantenha-me perto da cruz, lá uma fonte preciosa, para todos um ribeiro de cura que flui do monte Calvário. Jesus é a nossa maior fonte de provisão. Como que a gente pode terminar essa palavra dando ações de graças ao nosso Deus? Se você hoje, eu desafio você a fazer isso, se você puder, é claro. Visitar esses lugares que o texto menciona. Se você, por exemplo, pegar uma viagem e ir lá no Mar Vermelho. Agora eu quero ver o Mar Vermelho se abrindo. Não vai acontecer. Ali jaz os corpos dos egípcios, de Faraó e tudo mais. E o mar está tranquilo. O Jordão continua onde ele sempre esteve. Os picos selvagens do Sinai estão intactos, parados. O Gólgota, onde há muitas peregrinações todos os anos, o Gólgota está ali. Não há mais tremores de terra, nem trevas. E nem precisa. Porque esses lugares serviram para testemunhar uma única verdade. Eu quero que você saia com ela nesta manhã. Que Deus tem uma aliança conosco. E nada pode nos separar dele. É Ele que habita no nosso meio. É Ele que nos conduz nessa trajetória, nos dando a devida provisão para que não caiamos em pedra alguma. Irmãos, esse é o nosso Deus que habita no nosso meio. Um dia, eu gosto sempre de ressaltar isso, você vai dar o último abraço na sua esposa neste mundo, ou no seu marido. Haverá um dia que nós nos reuniremos pela última vez aqui, porque é da vida. Nós podemos ir a qualquer momento porque somos frágeis. Isso faz parte da nossa natureza humana. Mas hoje eu gostaria que você olhasse com ações de graças para o Deus que, quando entrou na nossa história, entrou para nunca mais sair. Nós somos unidos a Cristo e nem a morte, nem os principados, nem os obstáculos que o mundo coloque para nós, podem nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, em resposta ao que ouvimos, cantemos o hino de número 62, hino de gratidão. A Marluce está lá embaixo. Vocês colocam, por favor, o playback? Ok. Coloquemos de pé, hino de gratidão ao nosso Deus. Vamos lá? Te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por esse pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador.
que agradeça o pão de cada dia, água que alivia a sede dora, e o sol que aquece a forte gente fria, são bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Reverendo João Marcos vai nos dirigir na oração final e implementar a bênção dos apóstolos. Oremos. Ah, Senhor, se não fora o Senhor Israel que o diga. Esse ano, Senhor, tem sido um ano difícil para todos nós. Lutas, provas, enfermidades. Mas em tudo nós também temos visto a tua boa mão, cuidando de nós, provendo, sustentando, segurando as nossas mãos para não cairmos, os nossos joelhos trôpegos, segurados pela tua graça, pela tua misericórdia. Chegando ao final deste ano, Senhor, nós olhamos para trás e vimos o teu cuidado. E aqui viemos, ó Deus, essa gente vem aqui para te agradecer, dizer obrigado, Senhor. Recebe, Senhor, a gratidão de cada um, de que de alguma forma eles querem agradecer. Por isso, receba a gratidão que brota desses corações sinceros. E essa mesa posta, Senhor, reflete como o Senhor tem sido bondoso para com esta igreja. Louvamos pela vida dos irmãos tão preciosos que aqui servem ao Senhor com alegria. E pedimos que o Senhor continue nos dando dias abençoados nesse próximo ano que se avizinha, como o Senhor fez conosco, guardando, abençoando, provendo, sustentando e livrando. Agora despede-nos, ó Deus, com a tua maravilhosa graça. Essa é a nossa oração. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam com todos e sobre todos permaneçam. Amém. A igreja pode se assentar, nós vamos dar alguns avisos.